Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de conversação interativa. Hoje é a Lesson 22. Do you have any children? Bom, lição 22. Do you have any children? Eu acho que eu já tenho que começar a dar uma explicação a partir até do título. As pessoas sempre acham que a palavra children é usada apenas como plural de child. Child, parando ali na letra D, e children, com esse R-A-N, vira o plural da palavra child. Child é criança e children é o plural, crianças. Reparem que bota um R-A-N no final da palavra e muda a pronúncia do ti para cha. São aquelas coisas que uma vez eu vi um americano comentando essa palavra e ele dizendo que se não fosse a mãe e o pai para falar, ele nunca saberia a diferença, porque uma é ti e outra é cha, e ele nem sabe por que fica diferente a pronúncia quando vai para o plural. Mas não se preocupem. Child, children. Agora, quem estudou pouco inglês acha que isso é criança e crianças, a palavra no plural. Mas essa palavra é usada para filhos de maneira genérica. Ou seja, quando eu me refiro aos filhos de alguém, no português a gente usa apenas o masculino no sentido de genericamente todos os filhos, meninos ou meninas. Então a gente fala, você tem filhos? E a pessoa automaticamente entende que ao perguntar se a pessoa tem filhos, inclui-se aí as filhas também, de maneira genérica. A mesma coisa a gente fala, você tem pais, né? Parece que é só o pai, mas você não tem dois pais, você tem de repente um pai só. Às vezes tem, né? Um pai de criação, um pai biológico, mas de maneira geral, quando se pergunta se você tem pais vivos, aí você já sabe que é o pai e a mãe a princípio. Então reparem que nós usamos na nossa língua o masculino como uma forma de se dirigir a algo de maneira genérica. Só que em inglês, se você perguntar se você tem filhos, né, você pode ter problema, tá? Porque a palavra filho é uma e a palavra filha é outra. Então quando eu falo se você tem sons, filhos, a pessoa vai pensar que eu estou querendo saber se ela só tem meninos. E se eu quiser perguntar se você tem filhos e incluir filhas nessa pergunta, eu vou ter que perguntar sons and daughters. Eu vou ter que perguntar se você tem filhos e filhas. E aí já viram, né? A frase fica imensa. Então eles usam, quando usa children, na verdade está perguntando se você tem filhos, não apenas se você tem crianças, como a pessoa fala. E você gerou ao longo dessa lição que é usado children para filho de tudo quanto é idade, não importa a idade, ok? Então daqui a pouco a gente vai fazer mais comentários sobre isso ao longo do texto. Eu agora vou fazer a nossa leitura inicial de sempre e depois eu retorno para os comentários mais profundos. Então olha lá, são dois personagens, Michelle e Charles. Vou fazer um comentário aí em relação à pronúncia de Michelle. Olha só, não é Michele, é Michelle. O masculino é Michael e o feminino é Michelle. Igual o nosso ex-presidente aí, Michel Temer, a pronúncia. Aliás, se o Michel Temer chegando nos Estados Unidos se apresentar como Michel, tá arriscado alguém dar um sorrisinho irônico lá, achando que ele tem um nome feminino. Na verdade, a pronúncia Michelle é para nome feminino, não fala esse último E, né? Então é Michelle, Gabriel. Olha, Gabriel, o masculino é Gabriel. Gabriel é Gabriele que se escreve e é Gabriel. Daniel, Daniele. Então, cuidado com isso. Esses nomes não se fala o E no final, ok? Então é Michelle, o nome da esposa do Obama, Michelle Obama, ok? Né? Michelle Obama, não, tá errado, é Michelle. E esse L vai juntar com Obama, Michelle Obama, beleza? E o Charles, né, o nosso famoso LES, que a gente também fala com som de O, Charles.
Charles, do you have any children? Yes. How many children do you have? I have 2 kids, a boy and a girl. What are their names? Jack and Stephanie. How old are they? Stephanie is 18 and Jack's 24. Are they in school? Stephanie is. She goes to college in Washington and Jack works in Florida. What does Stephanie study? She studies English. Is she here now? No. She's at school. Beleza? Bom, então vamos retornando aí à primeira fala. Charles, do you have any children? Você tem filhos? Né? Já expliquei aí anteriormente, né? Não é crianças que ela está querendo saber, é o genérico para filhos também. E o Charles responde, yes. E ela pergunta, how many children do you have? Quantos filhos você tem? How many? Quantos? Children, filhos, do you have? Você tem. E olha a pronúncia do have, não é have, ok? E aí o Charles responde, I have 2 kids. Eu tenho dois kids. O que é kid? Kid, a palavra kid é cabrito. Aí você fala, cabrito, mas eu sempre ouço usar kid para criança. É uma gíria usada para criança também. Kid é cabrito, e por que usa para criança? É porque criança sobe em tudo, pula em tudo. E cabrito, quem conhece cabrito sabe que cabrito é igual criança, pula, sobe em todo quanto é tipo de coisa. Então, eles em algum momento da história resolveram usar isso como um apelido para criança de cabrito. Lógico, você não vai traduzir como cabrito. Todo mundo já usa kid no Brasil aí, associado à imagem de criança, e é assim que deve ser em qualquer língua. Associa a palavra a uma imagem na sua cabeça e não a uma palavra em português ao pé da letra. E olha só, quando a gente fala que eu tenho 2 kids, seria eu tenho 2 moleques, 2 garotos, 2 crianças, sei lá, né? Só que vocês vão reparar nesse texto que essas 2 criaturas não são kids, de fato, eles não são pequenininhos. Um tem 18 e a outra tem 24, ou vice-versa. Então reparem que os pais chamam seus filhos de kid, independente da idade. Às vezes a criatura já tem... O pai tem 90 anos, o filho tem 70, ele vai dizer que são kid, ok? Então é uma maneira carinhosa de se referir aos filhos, em relação aos meus filhos, diferentemente de outra pessoa em relação aos meus filhos. Uma pessoa se referiria como kid aos meus filhos quando eles eram pequenos, e não depois de adultos. Mas eu não, eu trato meus filhos de kid, meu bebê, desde pequeno até tenra idade. Então, olha, I have 2 kids, a boy and a girl. Um garoto e uma garota. Ora, mais uma vez aí os pais usando de maneira carinhosa chamar uma marmanja de 24 e uma marmanja de 18 de garoto e garota, ok? Do menino e uma menina. Não são, mas é a maneira como os pais costumam se dirigir aos filhos em relação, independente da idade que tenham. A boy and a girl. What are their names? Quais são os nomes deles, né? What are their names? Jack and Stephanie. O Jack e a Stephanie. How old are they? How old are they? Olha só a pronúncia. How old are they? Qual a idade deles, né? Você está muito acostumado no How old are you? Mas você às vezes se esquece que eu posso perguntar não apenas a sua idade, how old are you? Mas eu posso até perguntar, how old am I? Qual a minha idade? How old am I? I am, do verbo to be, vira am I. Qual a idade dele? How old is he? Qual a idade dela? How old is she? Qual a nossa idade? How old are we? Qual a idade deles ou delas? How old are they? É o verbo to be, virando pergunta, né? Passa o verbo para frente do sujeito e não é apenas are you, pode ser qualquer outra dessas formas que eu falei aí. Então, how old are they? Qual a idade deles? Né? Stephanie is 18.
né? 18, sei lá, 18, and Jack is 24. E o Jack tem 24. Olha só, ele não usa verbo ter, né? Is é verbo ser ou estar. Então, se a gente fosse traduzir muito literal, a Stephanie está com 18 e o Jack está com 24. Nós é que usamos o verbo ter, né? A gente fala, a Stephanie tem 18, seria o verbo to have, né? De repente, né? Não use o verbo to have. E o Jack is 24, ok? Aliás, até é possível usar have, verbo ter, para falar de idade. Mas eu vou te contar uma coisa, a única pessoa que eu ouvi usando o verbo to have, falar de idade, foi o príncipe Charles, né, o meu primo lá na Inglaterra, lá na minha tia Beth, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ele é que fala, eu ouvi uma vez falando, when I had 8 years old, quando eu tinha 8 anos de idade. Nunca mais ouvi ninguém falando dessa maneira. Então, vamos deixar para a nobreza usar o verbo to have, vamos usar o is como todos os plebeus usam. Então a Michelle diz, are they in school? Eles estão na escola? Ora, na escola, com essa idade, 14, 24, 18 e 24 anos, isso não é mais idade de estar na escola, essa idade está na faculdade, né? Então reparem que a palavra school é usada para escola, mas é para perguntar também se você está estudando, independente de em qual nível. Então, olha lá, are they in school? Eu traduziria, eles estão estudando. Quem está na escola está estudando, quem está na faculdade está estudando. Então, esse school aqui também está sendo usado de maneira genérica. Agora, repare na pronúncia. School, não é school, como o pessoal fala no Brasil, é olha o S no começo da palavra em inglês, a pronúncia é school, ok? Are they in school? Eles estão estudando, né? E aí o Charles responde, Stephanie is. A Stephanie está. She goes to college. Ela vai para a faculdade. College não é colégio, college é faculdade. She goes to college in Washington. Ela vai para a faculdade em Washington. O brasileiro fala Washington. Eles falam Washington. O ON para americano tem uma pronúncia AN. Aí reparem, existe nos Estados Unidos um estado chamado estado de Washington e uma cidade chamada Washington. Qual você acha que para qual lugar que ela está indo? Para o estado ou para a cidade? Eu acho que é o estado. Por que eu acho que é o estado? Para vocês terem uma ideia, o estado de Washington é lá na costa oeste dos Estados Unidos, é o último estado lá acima da Califórnia. São 3 estados na costa oeste dos Estados Unidos. É a Califórnia, o Oregon, que é o Oregon que o pessoal fala, Oregon, Oregon, não falo e o O-N, Oregon, né? E logo acima aparece o estado de Washington, onde tem a cidade de Seattle, ok? Aqui, onde é Seattle, né? Eles falam esse T diferente da gente, né? Então reparem, este é o estado de Washington. A cidade de Washington fica do outro lado dos Estados Unidos, lá na costa leste. O estado fica banhado pelo Pacífico e em tese a cidade de Washington fica pertinho do Oceano Atlântico. Quando as pessoas querem se referir à cidade, para que não haja confusão, elas usam para a cidade Washington, D.C. Falam DC, D.C. Significa que ao ouvir Washington, D.C., que é a cidade, e quando fala apenas o Washington, você entenda como estado. Por que Washington se chama Washington, D.C., a cidade que é a capital dos Estados Unidos? Eles separaram lá um pedaço lá de terra, de vários estados, um pedaço de 3 estados, e aí fizeram lá como se fosse um distrito federal igual nós temos no Brasil, ok? Só que o nosso distrito federal foi tirado lá do estado de Goiás um pedaço. Eles tiraram um pedaço como se fosse assim do Rio, São Paulo, Minas Gerais, juntaram e fizeram ali um território chamado de District
of Columbia, Distrito de Colômbia, né? E aí esse DC, nesse Distrito de Colômbia foi construída a cidade de Washington, lá dentro. Então por isso que ao se referir à cidade você estará ouvindo Washington DC. E quando você não estiver ouvindo Washington DC, provavelmente é o estado. Às vezes eles não falam DC na cidade, porque às vezes estão falando assim, a Casa Branca é em Washington. Para que dizer DC, se você sabe muito bem que a Casa Branca fica na cidade, ok? Mas, se houver possibilidade de dúvida, eles usarão DC quando for para a cidade e usarão Washington quando for apenas o estado, beleza? Então, ela vai para a faculdade em Washington. Para mim, ela vai para o estado, ok? And Jack works in Florida. E o Jack trabalha na Flórida. Repara, inclusive o estado. Né? Provavelmente usou um estado para um e outro estado onde o outro trabalha. And Jack works in Florida. What does Stephanie study? Onde a Stephanie estuda? She studies, aliás, onde não, o que, né? What? What does Stephanie study? O que a Stephanie study? O que a Stephanie estuda? She studies English. Ela estuda inglês. A pessoa estuda inglês? A pessoa estuda português no Brasil, dá aula de português. Pessoas estudam inglês nos Estados Unidos e dão aula de inglês para as crianças de lá, né? Então, she studies English. Aliás, uma curiosidade, o professor de inglês mais famoso que eu conheci, ou pelo menos conheci de nome e de fama, era o Elvis. Elvis era professor de inglês, eu não sei se vocês sabem. Não sei se trabalhou como professor dando aula, mas a formação dele era na área da língua inglesa, né? E eu acho que como cantor ele deve ser melhor do que professor, porque ele seguiu essa carreira do começo ao fim da vida dele profissional, acho que foi até motorista de caminhão, mas a princípio é uma curiosidade, né? Ele era professor de inglês. Is she here now? Ela está aqui agora? No, she's at school. Não, ela está na escola. Ela não está na escola ou ela está estudando? Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de liberdade ao fazer essa tradução, e se eu estivesse falando para um brasileiro, eu diria ela está estudando, né? Ela está lá em Washington estudando. She is at school, e ao juntar at school, né? Beleza? Então vamos retornar lá em cima e voltar a fazer a nossa leitura pausada para encerrar nossa aula. Do you have any children? Charles, do you have any children? Yes. How many children do you have? I have 2 kids, a boy and a girl. What are their names? Jack and Stephanie. How old are they? Stephanie is 18 and Jack is 24. Are they in school? Stephanie is. She goes to college in Washington and Jack works in Florida. What does Stephanie study? She studies English. Is she here now? No, she's at school. Ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.